Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Você está no canal Conexão Espiritual. Eu sou o irmão Souza e é um privilégio para mim, uma honra, poder conversar com você a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Tenho certeza que no capítulo de hoje você vai ter muitas perguntas respondidas. Então vem com a gente logo após a nossa vinheta. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Como eu já disse para vocês, eu me chamo Irmão Souza e hoje nós iremos tratar sobre o 13º capítulo do livro de Princípios do Evangelho. E antes de começarmos, quero agradecer a todos vocês que têm deixado a sua inscrição, têm assistido aos vídeos, têm deixado o seu like. É realmente bastante importante o seu engajamento, o seu apoio para que o canal possa chegar a outras pessoas, outros membros ou não membros da igreja. E como eu falei para vocês, hoje iremos falar sobre o 13º capítulo do livro Princípios do Evangelho. E o 13º capítulo é sobre o sacerdócio. Isto mesmo, o sacerdócio. Vamos ter uma conversa aqui. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o que é o sacerdócio, mas eu vou passar para você o que é a sua importância, como se recebe o sacerdócio e como se utiliza esse sacerdócio, tá? Primeira coisa, vou falar para vocês que, por exemplo, digamos que qualquer pessoa na rua, ela resolve por si mesma dizer assim, não, agora eu vou ser um bispo da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ou então ela decide que vai ser um missionário, ela decide que vai ser um líder na igreja de qualquer função, ou que vai batizar pessoas na igreja. Para ela fazer isso, ela precisa seguir alguns passos. Dentre estes passos, ela precisa ser membro da igreja, a pessoa ser membro da igreja, e ter o sacerdócio de Deus. Nem todos os membros da igreja têm um sacerdócio, mas todas as pessoas que têm um sacerdócio são membros da igreja. Então, o que vai acontecer? Digamos que eu, Luiz, eu decido que eu quero ser uma pessoa que vai batizar as pessoas lá na igreja. Então, primeiro eu preciso ser membro da igreja e depois eu preciso ter o sacerdócio. E o que é o sacerdócio? Nós ouvimos falar sobre ele em algumas lições lá no iníciozinho do canal, em alguns vídeos, mas o sacerdócio, ele é o poder e a autoridade de Deus que é concedido aos homens para agir aqui na terra em nome dele. Essa mesma autoridade, ela é responsável por toda a criação. Ela é responsável por manter a ordem da criação de Deus. Quando você vê o sol, as estrelas, na sua perfeita ordem, eles são mantidos daquela forma através do poder do sacerdócio de Deus. Você já ouviu falar nesta palavra sacerdócio ou sacerdote? Pois é, vamos falar um pouquinho mais sobre ele agora. Só para a gente não perder o raciocínio, João capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, porém eu vos escolhi a vós, e vos designei, para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, ele vos conceda. Eu vou compartilhar agora com vocês um exemplo das Escrituras. Existia um homem na época de Cristo chamado Simão. E deixe-me ver aqui se é Simão ou Simeão, às vezes eu confundo, né? Isso mesmo, é Simão. Ele era mágico, ele tinha os truques de mágica e é muito conhecida a história de Simão. Ele era muito respeitado na cidade porque as pessoas gostavam muito, achavam que ele era mágico, ele fazia coisas incríveis. Só que ele se converteu ao evangelho e começou a andar, a caminhar com os apóstolos. E ele via que os apóstolos colocavam as mãos sobre a cabeça das pessoas e as pessoas recebiam o dom do Espírito Santo. E ele começou a desejar ter também aquele poder. E a Escritura fala que ele ofereceu dinheiro, dizendo aos apóstolos, né, quanto é
que eu posso pagar para ter este poder também, para que sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Eu vou ler a Escritura, fica mais claro para que você entenda. Está em Atos, capítulo 8, do 9 ao 19. Olha só. E havia um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem. As pessoas achavam que ele tinha o poder de Deus, ao qual todos davam ouvidos, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus, porque ele fazia as suas mágicas, não é? E davam ouvidos a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como creram em Felipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, eram batizados, tanto homens como mulheres. E creu também o próprio Simão, e sendo batizado, estava continuamente com Felipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ele ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que qualquer sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a maldição, pois supuseste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. E o dom de Deus não se alcança por dinheiro. O dom de Deus ele é dado a todo aquele que faz um convênio com Deus de honrar o sacerdócio, de honrar aquele poder e autoridade que Deus lhe dá. Não se pode comprar o sacerdócio, se pode recebê-lo gratuitamente depois de uma vida que condiza com o sacerdócio. Ah, você vai ser perfeito? Não, claro que não, mas você vai viver de uma forma que vai sobrepujar as imperfeições, dia a dia, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas o que significa lhes impuseram as mãos? Você já deve ter visto alguma gravura da igreja, algum local, as pessoas colocando as mãos sobre a cabeça de outras pessoas, né? E assim elas utilizam-se do sacerdócio, usam o sacerdócio para abençoar as pessoas, seja com bênção de saúde, seja com o próprio sacerdócio, seja com chamado na igreja. Então é desta forma que o sacerdócio é passado de um para outro. Assim como foi passado, por exemplo, de Pedro, Tiago e João para Joseph Smith e também de João Batista para Joseph Smith, como nós já falamos aqui em vídeos anteriores. Depois de Joseph Smith passou para Oliver Cowdery e vários outros membros da igreja, até chegar hoje, por exemplo, nos homens e rapazes da igreja que receberam o sacerdócio. O sacerdócio de Deus ele é designado aos homens e rapazes da igreja. Eles têm a oportunidade de ter este sacerdócio. E eu pergunto para você, para que serve o sacerdócio? Eu, irmão Souza, eu tenho esse sacerdócio de Deus. Para que serve ele? Uma boa pergunta. Primeiro ponto que a gente precisa entender que o sacerdócio ele é dado aos homens e rapazes da igreja a fim de que eles sirvam a todas as pessoas da terra. O sacerdócio ele existe para abençoar a vida dos filhos de Deus, de todos aqui na terra, membros e não membros. Não devem forçar a família e outros a obedecer. Ou seja, o portador do sacerdócio não vai dizer: eu tenho um sacerdócio, vocês têm que me obedecer. Não é bem assim. Doutrina e Convênio 121:36 diz o seguinte, que os direitos do sacerdócio são inseparavelmente ligados com os poderes do céu, e que os poderes do céu não podem ser controlados nem exercidos a não ser de acordo com os princípios da retidão, do amor, da obediência, da fidelidade. Estes são princípios que capacitam o homem a receber o sacerdócio.
O Senhor nos disse que o poder do sacerdócio não pode ser controlado a não ser em retidão e verdade. Quando tentamos usar o sacerdócio para obter riquezas, fama ou quaisquer outros propósitos egoístas, eis que o céu se afasta. O Espírito do Senhor se magoa, e quando se afasta, amém para o sacerdócio ou autoridade deste homem. Quando o homem usa o sacerdócio com persuasão, com longanimidade, com brandura e mansidão, e com amor não fingido, pode fazer muitas coisas maravilhosas por sua família e pelos outros. Pode batizar e confirmar e administrar o sacramento, quando autorizado por aqueles que possuem as chaves para essas ordenanças. Pode abençoar doentes e dar bênçãos do sacerdócio para membros da família, a fim de encorajá-los e protegê-los quando tiverem necessidades especiais. Muitos pais dão bênçãos especiais aos filhos quando vão servir às forças militares, quando vão servir uma missão de tempo integral, quando vão se casar, quando vão fazer uma entrevista de emprego, quando vão prestar o vestibular ou o Enem. Então são bênçãos paternas que ajudam os filhos e filhas de Deus a terem conforto e paz. Pode também ajudar outras famílias com essas ordenanças e bênçãos, quando isso lhes for solicitado. Os homens usam a autoridade do sacerdócio para presidir na igreja em chamados como presidente de ramo ou bispo, presidente de quórum de elders, presidente da estaca, presidente de missão. Os homens e as mulheres que têm cargos na igreja, como líderes e professoras, trabalham sob a direção do sacerdócio e sob a orientação do Espírito Santo. Então, que bênçãos nós podemos receber quando usamos o sacerdócio? Quem tem o sacerdócio, como são os homens e os rapazes da igreja, eles têm um grande privilégio de servir a outras pessoas. Como já falamos, visitando essas pessoas, dando bênçãos, orientando, fortalecendo, ajudando. O sacerdócio, ele é serviço. Quem tem o sacerdócio não tem um status, tem um chamado de servir aos filhos de Deus. O Senhor prometeu grandes bênçãos para os portadores do sacerdócio, aqueles que vivem dignamente, que usam para abençoar outras pessoas. Então, tua confiança se fortalecerá na presença de Deus, e a doutrina do sacerdócio destilar-se-á sobre tua alma como orvalho do céu. O Espírito Santo será teu companheiro constante, e o teu cetro será um cetro imutável de retidão e verdade, e teu domínio será um domínio eterno, e sem ser compelido, fluirá para ti eternamente. Doutrina e Convênios 121, 45, 46. Um dos presidentes da igreja, o presidente David O. McKay, ele disse o seguinte: o presidente David O. McKay prometeu o seguinte a todo homem que usar o sacerdócio em retidão e verdade: sua vida se tornará mais doce e seu discernimento se tornará mais agudo, e lhe permitirá distinguir rapidamente o certo do errado. Seus sentimentos serão mais ternos e compassivos, e ainda que seu espírito seja forte e valente na defesa do que é certo, ele encontrará no sacerdócio uma fonte inesgotável de felicidade, uma fonte de água viva jorrando para a vida eterna. Então, são bênçãos que nós recebemos através da utilização de forma correta do sacerdócio de Deus. Fazendo um pequeno resumo, algumas funções do sacerdócio são ministrar as ordenanças do Evangelho, como, por exemplo, o batismo, o dom do Espírito Santo, ordenanças do templo, o sacramento, quando você prepara o sacramento, quando você abençoa e quando você distribui, você está utilizando o sacerdócio. Além disso, como ministrar as ordenanças, pregar o Evangelho, ou seja, os missionários que pregam o Evangelho, também eles são designados por alguém que põe as mãos sobre a sua cabeça, o presidente da estaca ou do distrito, e o designa missionário de tempo integral de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os missionários não estão lá por conta própria. Eles decidiram ir, mas também foram designados como missionários representantes de Jesus Cristo. Além disso, também o sacerdócio ele é utilizado para cuidar dos membros. Exatamente isso, cuidar dos membros. Cada portador do sacerdócio tem a oportunidade de visitar algumas famílias designadas a ele, juntamente com seu companheiro, e fortalecer essas famílias.
é um dos propósitos sagrados do sacerdócio de Deus concedido aos homens e rapazes da igreja. Note que nós falamos duas palavras bem especiais sobre o sacerdócio: é o poder e a autoridade de Deus. Ambos necessitam de dignidade. Porém, depois que você recebe o sacerdócio, para você utilizá-lo, você precisa estar digno, você precisa estar vivendo o evangelho. Eu posso ter até o poder, mas a autoridade, aliás, eu posso ter até a autoridade do sacerdócio, mas o poder, ele vai marcar presença, digamos assim, ser reconhecido de acordo com o meu viver o evangelho. Isso é algo bem claro, bem nítido nas escrituras e nos profetas atuais. Então nós começamos a finalizar o vídeo de hoje, prestando meu testemunho de que Deus, ele deu ao homem o poder do sacerdócio através de seus profetas e que através do sacerdócio todas as coisas foram criadas por ele, sob a orientação de Deus. Jesus Cristo criou tudo que nós temos aqui no nosso mundo através desse poder do sacerdócio. Nós precisamos do sacerdócio na terra porque sem ele nós não temos como fazer as ordenanças do evangelho, como realizar as ordenanças sagradas e necessárias à exaltação. Quem recebe o sacerdócio? Homens e rapazes dignos da igreja, membros da igreja, recebem o sacerdócio. E para quê? Para servir as pessoas aos filhos de Deus, usando para serem chamados, designar chamados na igreja, batismos, dom do Espírito Santo, ordenanças, e servir na igreja, servir as famílias da igreja. Nós recebemos várias bênçãos, vou falar aqui para vocês algumas, por exemplo. Os rapazes da igreja, eles têm a designação, através do sacerdócio, de zelar pela igreja, zelar pelo lado físico, olhar se está tudo em ordem, se não tiver algo em ordem, colocar em ordem. Também são responsáveis por preparar, abençoar e distribuir o sacramento. E temos várias responsabilidades através do sacerdócio, que fazemos aos domingos na igreja e também todos os dias em nossos lares, como ensinar a família, abençoar a família com bênção de saúde, bênção de conforto. No caso do patriarca, bênção patriarcal. São várias bênçãos que o sacerdócio ele tem o poder e a autoridade de ser dada ao homem, aos rapazes, e abençoar as famílias da igreja, mulheres, jovens, moças e assim por diante, crianças e assim por diante. Todos podem ser beneficiados pelo poder e autoridade do sacerdócio de Deus. E é isso, a gente finaliza o vídeo de hoje agradecendo a você a sua paciência, a sua audiência, como já diz lá o Faustão, né? E pedindo a você que, se você gosta do nosso conteúdo, que você possa assistir aos vídeos, deixar um comentário, que é importante, e também um like. Gente, se você gostaria de participar aqui do canal, deixando um vídeo, seja muito bem-vindo, tá? Você de qualquer lugar do país. Você que está assistindo aí na Ala Tibiri, Ala Municípios, na Estaca Santa Rita de uma forma geral, Estaca João Pessoa, as estacas da cidade de João Pessoa, da Paraíba, do Nordeste, do Brasil, você que está na igreja e gostaria de gravar um vídeo para o canal sobre qualquer tema, seja muito bem-vindo. Grava o vídeo naquela posição que a gente sempre fala, né? Na posição horizontal, deitado assim, ó, e manda aqui pra gente, ou através do e-mail, que vai aparecer aqui embaixo, ou através do WhatsApp, que também vai aparecer aqui embaixo na tela. É isso, a gente fica por aqui. No próximo capítulo nós vamos estudar o capítulo 14, a organização do sacerdócio. Hoje nós falamos sobre o que é o sacerdócio. Já na próxima lição vamos falar como ele é organizado dentro da Igreja de Cristo. Um abraço, mas antes de ir embora, preciso ouvir o comentário dele aqui, ó. É ele ou ela? Eu nunca sei. Será que hoje vai ser ele? Vamos ver. Fala, meu amigo. Olá, tudo bem? Enquanto o irmão Souza vai beber uma água, eu estou aqui para te lembrar de que este canal traz diversas mensagens inspiradoras dos membros e líderes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, para te conectar sempre mais ao nosso Pai Celestial e ao nosso irmão e Salvador Jesus Cristo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Conexão Espiritual e deixar o seu like e seu comentário, caso seja este o desejo de seu coração. Vamos agora ao próximo bloco. Com fé e amor a Deus. É isso aí. Então a gente se despede com aquele abraço, aquele beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.